como é que surgiu, cara, essa tua ideia de começar a desmascarar alguns pastores, né, que ao invés de pregar de fato a palavra, trazer as boas novas do evangelho, eles simplesmente usam o púlpito para fazer todo tipo de pirraça, né? Primeiramente, né, cumprimentar a galera aí que tá nos assistindo, e é uma satisfação estar contigo aqui. Pô, satisfação minha, Brian. Cara, e um chazão também de manhã não tem coisa melhor. Concordo. Na verdade começou, cara, na minha juventude, aquela ideia de combater a desigualdade dentro do contexto a qual eu me criei, vivi. E a partir daí só foi aflorando a coisa. Até o momento que eu decidi, não, eu vou ter que, né, deixar isso ser usado da melhor forma. E eu tentei dentro do contexto. Porém, dentro do contexto você tem que fazer um jogo. E o jogo que eu batia contra. Às vezes, comigo mesmo, conflitos, né? E chegou um ponto assim que eu falei, não, eu preciso sair fora. Só que quando eu decidi sair do contexto, eu achei assim que eu não tinha mais um dever de combater, de falar, de me expressar, de revelar aquelas coisas que eu não compactuava. E foi passando o tempo, depois de 13 anos, aflorou de novo. Só que daí já tinha YouTube, né? Vamos dizer que facilitou um pouquinho, né? Facilitou. Pois é, mas é justamente nisso que eu te pergunto, né? Porque eu vejo muita gente, né, falando, por exemplo, não toque no ungido, né? E falando dessa forma. E muitas vezes me assusta porque criar, né, esse invólucro, né, de santidade nesse tipo de pessoa é uma coisa que preocupa muito, né? Preocupa. Pra mim, isso eu até costumo chamar nos meus vídeos que é a imunidade gospel. Porque é um texto que eles pegam e distorce ao ponto de se protegerem. Entendeu? Não toque no ungido. O ungido tem direito de fazer qualquer coisa. Está imune porque tem um texto que dá base para isso. E para quem não estuda a Bíblia, não vai atrás, não procura entender, fazer enfim, no final das contas acaba acreditando. E o cara tá lá em cima, mostrando o poder, que tem uma conexão com Deus maior do que ele. Não, esse é ungido. E engana muita gente, cara. Para mim, esse texto não se aplica. Na verdade, isso serve para proteger. É uma imunidade totalmente espiritualizada para não tocar. Eu erro, mas eu tenho um texto que eu sou ungido. Quem que é ungido, cara, nessas alturas? Assim, eu tenho visto e tenho vivido, né, um verdadeiro... Eu tenho visto um avivamento, um reavivamento da igreja nesses últimos tempos, principalmente pós-pandemia, né? Muita gente se voltando, tudo mais. Eu até sou um também, confesso. Mas eu comento contigo uma coisa, cara. Esse tipo de comportamento, ele acaba afastando pessoas do púlpito, né? Porque, não sei, acaba criando mais aquela ideia do pastor charlatão, a ideia do pastor mentiroso e tudo mais. Isso acaba mais atrapalhando que ajudando, né? Atrapalha, cara. Inclusive, eu sou bem paulhado na internet por isso, porque eu meio que generalizo. E eu faço isso calculado. Tipo, eu jogo a ideia generalizada. E aí tem muita gente que fala, cara, você está atrapalhando, porque tem muita gente boa. Só que eu acho que as pessoas boas, elas estão mais caladas, não se vê falar. Você quer ver um pastor que está fazendo um trabalho bom, que está levando a sério, você tem que correr atrás. Você entra na internet e tem muita coisa relacionada a isso. Então, tipo, no meu ponto de vista, atrapalha pra caramba. E, infelizmente, o povo em si dá essa moral, né? Mas só que eu vejo, de contrapartida, eu vejo assim, se você está buscando uma vida com Deus, está querendo viver uma vida para Deus, querendo buscar uma igreja para congregar, isso não vai atrapalhar. Bem pelo contrário. Inclusive eu recebo diariamente testemunho de pessoas, eu estava congregando naquela igreja, cara, e depois do teu vídeo fui analisar, você tem razão. Aí eu penso comigo, puta merda, o negócio parece que, tipo assim, afastei o cara, que não era bem a intenção. Dali um pouco o próprio cara volta e diz, eu procurei aqui, cara, achei uma igreja top, cara. Bem que você falou, basta ir atrás. Eu falei, tá aí. Então o propósito do meu trabalho em si é fazer a pessoa refletir que tem os bons remanescentes, aqueles que estão tentando fazer o certo. Só que existe um porém dentro do meu conceito assim, tem muito pastor que começa com boas intenções. Só que quando vê
a entrada, o ego cresce, está sendo visto como líder, a maioria acaba se estragando, cara. Tá, e qual que é a tua opinião sobre essas grandes igrejas? Porque assim, ó, eu vou ser bem sincero pra ti. Igrejas gigantescas, eu não vejo aquele pastor dando conta de todo aquele rebanho. Eu vou ser bem sincero pra ti. Mas por outro lado, assim, eu vejo que acaba sendo um local assim, onde acaba até esfriando também, porque o cara ele vai lá, senta, ouve e vai embora. Não tem uma orientação de alguém. Tem um calor, né? Exato, né? E esse calor eles tentam distribuir com células, com grupos. Tipo, distribui tarefas. Exato, nesse ponto, que, por exemplo, né, eu tenho até. Depois eu vou dar uma passada no chat, mas o pastor José Carlos, né, que é além de ser um pastor grande amigo meu, né, o cara é um grande conselheiro, e se eu quiser, pastor, vamos tomar um café e bater um papo, ele tá disponível. Eu acho isso muito bacana. Mas eu queria saber a tua opinião sobre essas grandes igrejas, que, na minha opinião, né, claro, acaba se arrecadando-se muito, fazendo obras gigantescas, né? Aqui em Balneário Camboriú tem 2 igrejas enormes, né? Mas, por outro lado, eu vejo que acaba afastando um pouco, né? Do pastor até essas pessoas, para conseguir chegar é um pouco complicado, né? Eu vejo como empresa, cara. Até eu costumo dizer que as menores eu chamo de boteco de aleluia, né? Boteco de aleluia. Tem os botecos de aleluia e as megas empresa. A prova disso é o que aconteceu com o Valdomiro essa semana. O cara entrou em greve, os funcionários dele. Então mostra que o cara não está com aquele calor pastoral. O foco dele ali é manter o público, os afazeres dele de estar diante de uma televisão, de um programa, e para ele aquilo ali já basta. É a atenção que ele está dando. Só que pastorear é algo muito maior do que isso. É o calor. Só que esse calor, aí você vai conversar, eu trabalhei para igrejas grandes também. Aí eles distribuem tarefas. Não, você tem uma vocação pastoral, só que você é um pastor auxiliar meu. Eles preferem tratar os liderados, que seriam os líderes que vão conduzir o povo dentro da ideia que ele quer. Só que dentro disso sempre tem um questionamento dentro de mim. O porquê ter um mega templo? Entendeu? Qual é a finalidade disso? O porquê ter a maior igreja da cidade? A teologia da prosperidade contribuiu muito, o neopentecostalismo contribuiu muito para isso. E hoje você vê escândalos em cima de escândalos, né? Ao ponto de uma das maiores igrejas do Brasil aí, antigamente, pegaram o cara com dólar, né? Fora do Brasil. Então, qual que é a finalidade, cara? Entendeu? Qual que é o benefício para o reino disso? De ter uma nação evangélica, que nem a gente está vendo. Até fiz um vídeo no meu canal essa semana a respeito disso. Qual é o benefício de você querer uma nação extremamente evangélica? É a ganância. A resposta que eu tenho para mim não tem outra. É a ganância, o ego. Que aí eu pergunto, Deus está nisso?